Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as consequências, uma simples briguinha entre no passado, né, com a Igreja Católica e outras religiões protestantes. Enfim, as consequências desse embate direito entre forças como o Sacro Império Romano Germânico, Suécia e Dinamarca e França ecoaram durante a história e poderão ser vistas ainda nos dias de hoje. As motivações, entretanto, vão além da questão inicialmente religiosa, já que os aspectos políticos e territórios também podem ser observados. E essa pesquisa vocês podem ter acesso, né, no seu celular mesmo ou na internet, tá certo? Você vai ter acesso a todo esse conflito todo que teve 30 anos de guerra, né? Conflitos de guerra por conta de poder, né? Mas aonde exatamente essa guerra ocorreu? Qual era o cenário da Europa dessa época? Quais foram os principais acontecimentos, personagens consequentes dessa guerra? Tudo isso você encontrará no texto a seguir. Conhecendo o território. Vamos saber um pouquinho sobre isso. Conhecendo o território. O Sacro Império Romano Germânico foi uma monarquia feudal que tem durado aproximadamente 1000 anos, é localizada na Europa, que ocupava alguns territórios até hoje conhecemos como Alemanha, República Tcheca, Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, parte da norte da Itália, entre outros. Assim como a Igreja Católica, este império também possuía características universalizantes, ou seja, da mesma forma que apenas um Deus reina em um Deus, apenas a autoridade neste curso, o Sacro Imperador deveria reinar sobre a terra. Manter controle sobre esse enorme reino era, entretanto, algo difícil de sustentar, não só devido à precária comunicação entre os territórios, que davam forma, mas também por causa da separação entre o governo e a igreja. Aí vocês vão ter acesso aí essas imagens, né, que vai estar passando aí, né, que são imagens da época, tá certo? Vamos continuar aqui. O Sacro Imperador, embora buscasse justificar os seus atos baseados na sua crença católica, não representava a divindade que reinava sobre a terra, uma vez que a política e a religião eram duas esferas de poder separadas. Então, que a monarquia liderava o império para o Papa era quem comandava a igreja. Essa falta de poder central, portanto, onde líderes locais como bispo, como condes, por exemplo, influenciavam de diferentes formas que diferentes locais faziam com que os impérios se assemelhassem em uma colcha de retalhos. Por isso, discordância entre populações naquele mesmo reino eram muito comuns. O contexto que levou à Guerra dos 30 Anos. Para entender a motivação dessa guerra, é necessário retroceder um pouco dentro do Sacro Império em 1517. O monge Martinho Lutero apresentou 95 críticas relacionadas às práticas existentes no catolicismo, a religião predominante na Europa, e a publicação deste material ficou conhecida como 95 Testes de Lutero, que deu início à Reforma Protestante e gerou a divisão entre povos e monarquias na Europa. Existiam aqueles, portanto, que seguiam apoiando o catolicismo, que aqueles que defendiam o protestantismo. Então, você já tem uma ideia já aí, né? Essa divisão milagrosa, entretanto, gerou uma situação conflituosa entre os habitantes do Sacro Império Romano Germânico. Para amenizar a situação, o Sacro Imperador Carlos V estabeleceu a chamada Paz de Augsburgo. A Paz de Augsburgo foi um tratado de paz assinado em 1555, baseado no seguinte princípio: cuius regnium,
e eus religium. A tradução dessa frase seria algo como de quem é a religião dele se siga a religião. Ou seja, a religião a ser seguida por aqueles que habitavam um território deviam ser a religião que o governante deste território segue. Com isso, os luteranos protestantes passaram a ser tolerados oficialmente no Sacro Império. O estopim da Guerra dos 30 Anos. Na Boêmia, entretanto, a situação era um pouco mais complicada, havendo nessa religião uma maioria de protestantes que eram governadas por uma autoridade católica. A solução encontrada para manter a ordem nesse território foi a criação de Carta de Majestade, o documento que foi assinado pelo imperador romano germânico Rodolfo II em 1619. Garantiam liberdade religiosa para os protestantes dentro do território boêmio. A partir de 1617, contudo, o imperador romano germânico era Fernando II, que além de carregar a fama de fervoroso católico, regou a Carta de Majestade, que fez questão de autorizar a construção de 2 igrejas protestantes. A situação ocasionou na prisão de indivíduos protestaram contra a decisão. Posteriormente foi convocada como assembleia para discutir cumprimento do documento assinado pelo Rodolfo II. Esta assembleia, que aconteceu no dia 23 de maio de 1618, contou com os católicos que aconteceu uma pequena sala de interior do castelo de Praga, como forma de retaliação, de resposta e revogação de Carta da Majestade. Dois desses representadores católicos foram jogados pela janela nesta sala, caindo em altura de aproximadamente 9 metros. E este evento, que foi estopim para a Guerra de 30 Anos, que ficou conhecido como Segunda Defenestração de Praga. A fase da Guerra de 30 Anos, aonde se passaram 30 anos contados da participação de potências da época. Esta guerra é comunante, dividida em historiadores em 4 diferentes períodos que detonaram, envolvendo como período boêmio de 1600, período dinamarquês e período sueco e período francês. Os 2 primeiros períodos dessa guerra, representados retrataram da guerra, região boêmia. O período boêmio iniciava na revolta e fazia necessário figurar uma liderança que representasse desejos e objetivos naquele povo. Foi então que, no dia 4 de novembro de 1619, Frederico V foi coroado ao rei da Boêmia. E aí Frederico era conhecido como líder, E o primeiro combate católico de protestante 2 anos após defenestração da Praga. No dia 8 de novembro de 1620, o exército do Sacro Imperador Fernando, apoiado por seu primo Maximiliano da Liga Católica e boêmicos protestantes lideravam por Frederico V, batalhavam em um território conhecido por Bila Hora, Montanha Branca e próximo à atual cidade de Praga. Este evento, que ficou conhecido como Batalha de Montanha Praga, que teria durado aproximadamente de 2 horas, envolvendo cerca de 47.000 soldados de ambos os lados. O menor número de protestantes puderam estar na batalha para os católicos, que fez para o Frederico V. Precisavam fugir do local, então o rei boêmico acabou por receber o apelido de Rei do Inverno, dado ao fato que seu reinado havia se iniciado pouco mais de um ano antes da sua derrota de fuga.
Então, estas teriam sido vitória decisiva para o poder católico e desfecho do fim da revolta, e este apenas começo de 3 longas conflituosas décadas. O conflito foi a primeira década da vitória de eventual católica, que foi outras potências europeias. Uma delas era, portanto, da Dinamarca, indo contra os seus conselheiros ao rei protestante cristiano e que possuía alguns territórios dentro do Sacro Império. Viu essa ocasião uma oportunidade de não se defender dos seus ideais religiosos, mas também enfrentar o avanço sueco daquela região. Cabe ressaltar que essa rixa entre Dinamarca e suecos interior, acontecimento da Guerra de 30 anos, durante a chamada da Guerra Nórdica dos 7 anos, que de onde Suécia teria sido. A Guerra dos 30 anos foi profeituosa para os ideais propostos com Cristiano V. Causadora por derrota de Dinamarca foi Boêmico, Brecht, Wales, nome difícil aqui, católico que lutava em nome do Sacro Império Romano. A política para além da religião. Como dito anteriormente, as 2 primeiras fases da Guerra de 30 anos são motivadas prioritariamente por razões religiosas, onde os católicos enfrentavam protestantes. Contudo, outro fato foi acrescentado nesse cenário: equilíbrio de poder. Além da disputa religiosa que permeia os conflitos, o aumento de poder do sacro o império começou a representar ameaças políticas dos Estados Unidos, entre eles e a França. E aí, o Cardel Richelieu, o ministro da então rei francês Luís III, diferente de tantos outros líderes religiosos, sua prioridade era a proteção do reino ao qual pertencia e não à religião que representava. Nascia estados nacionais, portanto, o interesse nacional. Francês, sendo proteção de sua própria existência, fez com que Aimar de Dupleix, ministro do Caldeirão, em especial, então, a possibilidade da aliança que buscasse o avanço do Habsburgo na Europa. O período sueco foi definido não só pelo francês, seguidas vitórias católicas, temendo provavelmente o avanço do seu território, do sueco protestante Gustavus e Adolphus, conhecido como Leão do Norte, e obrigado por participar. Protestantismo no norte germânico. Esse período foi o período de Dinamarca de 1624 a 1629, que foi uma das graves história eventual expansão católica da região, consequentemente chamou de atenção outras potências europeias. Uma delas era, portanto, Dinamarca, indo contra seus conselheiros e ao rei protestante Cristiano V, que possuía alguns territórios dentro do Sacro Império. Viu nessa ocasião uma oportunidade de não só defender seus reais religiosos, mas também frear o avanço do sueco daquela região. Cabe ressaltar que essa rixa entre a Dinamarca e os suecos interior do acontecimento da Guerra dos 30 anos, durante a chamada da Guerra Nórdica de 7 anos, de onde a Suécia teria saído beneficiada em conseguir grandes efeitos, sendo derrotada nos combates com que envolveu a participação de Dinamarca de 30 anos. Albrecht Alex, em general católico que lutava em nome do Sacro Império Romano Germânico. Posteriormente, Allenstein só fez com que as tropas dinamarquesas deixassem os territórios boêmios, como também os incomodou, inclusive em seus próprios pais, para além da religião.
Representavam assim então chamada de Raison d'État, razão do Estado, interesse nacional, como é conhecido nos dias atuais, onde os objetivos nacionais, portanto, o interesse nacional francês, sendo proteção da sua própria existência, fez com que o Armand Plessis, ministro do Cardeal, exagerasse os protestantes, em especial no então rei, as possibilidades da aliança que buscasse, e aí seguidas vitórias católicas, temendo um provável avanço até seu território. O rei sueco protestante Gustavo Adolphus, conhecido como o Leão do Norte, viu-se obrigado a participar da guerra. Eram dois os principais interesses do monarca sueco: defesa do protestantismo no norte germânico. Foi então em 1630, acompanhado por aproximadamente por 4.000 soldados, Gustavo Adolphus desembarcou na Pomerânia, região ao norte de Germânico, e deu início à sua incursão ao território germânico, conhecido como o pai da guerra moderna, o rei sueco, e considerado como precursor no uso de artilharia móvel no campo de batalha, o que garantia vantagens e facilitava o deslocamento durante o avanço de seu exército. Em janeiro de 1631 foi assinado o Tratado de Bailhaud, onde a França de pagar 1 milhão de libras franceses que o exército de Gustavo Adolphus continuasse trabalhando. É uma história bem longa. A participação da Suécia à Guerra dos 30 Anos fundamental para estabelecer o país como uma boética. Algumas das batalhas mais conhecidas deste período são as batalhas de Breitfeld, a batalha de Lutz. A primeira ameaça foi em setembro de 1631, que entendia a primeira grande vitória do protestante, aonde estimia 39.000 e foi exército de 35.000 católicos. Teriam então incentivado uma aliança entre os povos protestantes da região dominada pelo Sacro Império Romano Germânico, e a Batalha do Lutz, que aconteceu em 16 de novembro de 1632 e é conhecida como por ser uma liderada pelo sueco. A primeiro objetivo ainda era o imperador Fernando II. Nesta ocasião, estavam sendo liderados por Wesley Tintin. Gustavo Adolphus acompanhar seu exército na linha de batalha, perder a vida, O norte fez com que investisse com a França. O período francês, o principal fator que preocupava o cardenal Richelieu era um avanço de poder da dinastia. E aí, o apoiar os protestantes em território germânico ainda era portanto, melhor fazer com que a influência do francesa não diminuísse. Aos anos seguintes, a morte de Gustavo Adolphus, entretanto, não foram em período de grandes vitórias como interiores. Foi a partir das dificuldades, conquistas, Suécia passou a finalizar a investida da francesa no território germânico. Em 1635, a Batalha da Guerra de 30 Anos, estimava um francês, auxiliava por ministro do aliado da Suécia, baixos germânicos, exército de mais de 120.000 soldados, além da França, declarou a guerra também com a Espanha e a Áustria, e a época dos controlados pela dinastia de Habsburgo. Sendo este período mais longo da guerra, é também mais sangrento. Esse seria conflito que começou a espalhar pela Europa continente, como isso, não apenas como a guerra de si era responsável pelas baixas, mas também para suas consequências como fome e surtos de doenças. Vale lembrar que a forma de aumento de suas tropas, todos envolvidos na guerra de 30 anos, apresentava números de soldados
mercenários e crescia então cada vez mais, justamente eventuais de saques e sua exibição. O tempo de tropas francês começaram a ganhar mais espaço, fazendo com que o acordo de paz estivesse cada vez mais próximo. Do 15 de fevereiro de 1637 morre então o Sacro Imperador Fernando II, que leva seu filho Fernando III a assumir o seu trono no Sacro Império. Em 1645, em uma região germânica chamada de Westfália, autoridades representantes de ambos os combatentes da guerra reuniram intenção de buscar um acordo que pudesse ir a fim da guerra e que aconteceriam apenas 3 anos depois. O fim da Guerra dos 30 Anos. Agora já chegou ao fim dessa guerra, né? O conflito aí entre os protestantes e os católicos. Durante o reinado do Fernando III foram assinados chamados de tratados de Münster ao Nabluk, ocasionada chamada Paz de Westfália no ano de 1648, devido às diversas sofridas indiretamente possível apontar o lado de grande vitorioso, outro derrotado. Este ano é um marco importante no estudo das relações internacionais, uma vez que é a partir desse acordo afirmado pelas potências europeias que nasce uma nova ordem mundial. Então é uma longa história, nada foi por acaso, baseada não mais exclusivamente em fatores religiosos, mas principalmente pela interação dos Estados Unidos e soberanos. A dinastia dos Habsburgo também foi influenciada pela Paz de Westfália, uma vez que a Holanda até então dominava pela coroa espanhola, percebeu que sua independência, bem como a Suíça, era controlada pelo Sacro Império. Outro resultado deste redesenho, que era a Europa europeu, sofreu por aumento de território do Reino de Brandeburgo, espaço onde anos depois teriam iniciado a unificação eterna. Embora tenha sido inicial o motivo de atual conflito, tiveram início de onde fosse fator de grande importância naquele território. Após a Guerra dos 30 Anos, a religião perdeu grande parte do protagonismo exercia até então sobre os interesses políticos das potências europeias. A partir desse momento, portanto, não apenas calvinismo passou a ser aceite no território, mas também o nível de liberdade religiosa passou a existir, como forma de manter a estabilidade política. Apontar o número de mortes causadas pelos conflitos de 30 anos, tratados pelo período de comunicação algo precário, porém baseado em documentos da época, estima-se que o número de vítimas seja algo de 3.000 a 9 milhões de pessoas que foram causadas de perder a sua vida, né, nessa guerra aí, que matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra de 30 anos foi, portanto, a pior de todas. O que vocês acharam, gente, desse vídeo? Vocês gostaram de saber da história? Depois que vocês viram toda essa confusão toda aí, né? De 30 anos de guerra. A palavra universal significa... a palavra universal significa católico. Católico significa universal. E vocês podem ver algumas religiões do cristianismo que se chama universal também, que não é nada mais do que católico. E alguns religiosos, né, acham que há uma diferença entre protestante e católico. Sendo que, gente, não tem diferença nenhuma. São todos farinha do mesmo saco. Por quê? Porque eles acreditam na Bíblia, que nada mais foi do que a Bíblia foi criada, escrita, pensada, inspirada pela Igreja Católica. E eles podem até fugir dizendo que não é católico, mas eles são sim, porque eles pegaram aí a Bíblia que é do católico, que foi inspirada pela Igreja Católica, e eles usam nas religiões deles, tá bom? Só que muda só a placa mesmo da igreja, mas a placa da igreja também
significa universal. Universal é católico. Católico, a palavra católico também significa universal. Então, gente, é farinha do mesmo saco, né? E o mais incrível de tudo, que se Deus que vive tanto entre eles, né? Pra que tanta desigualdade deles ficarem assim, quererem ser o melhor, a placa de igreja ser melhor do que outra religião, né? Outra placa de igreja. Eles gostam muito de fazer isso, de gostar de comparar, né? Outra placa de igreja com outra placa de igreja, sendo que isso não significa nada. Afinal de contas, eles acreditam e seguem o mesmo Deus. E eles tiveram muitos aflitos aí atrás, né? Antes mesmo dessas igrejinhas, que são as filhas, né? A mãe é a católica, a igreja católica, e as filhinhas são as protestantes e as assembleias. Então essas daí são tudo filhinha que tudo aprendeu com a mãe, que é a igreja católica, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e até os próximos vídeos. Tchau!